A corrupção sistêmica que se alastrou em todos os níveis, com a predominante participação das pessoas jurídicas que se relacionam com o poder público, constitui uma crise moral do Estado que rompeu os laços de confiança entre a cidadania e as autoridades. No Brasil, a população considera que qualquer autoridade é corrupta e que todas as pessoas jurídicas que contratam com os governos nos 3 níveis federativos são integrantes desse concurso criminoso, seja pela prática da corrupção comissiva pura, seja quando se comete ou se submete dócil e prazerosamente à corrupção comissiva omissiva. A percepção coletiva é de que as grandes empreiteiras, os grandes laboratórios, as companhias de transporte e de coleta de lixo, as fornecedoras dos órgãos governamentais e das empresas públicas e de economia mista têm o domínio político-administrativo e político-legislativo do país. E, na realidade, é o que, infelizmente, acontece. Adaptação do texto da obra jurídica, considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas, de autoria do professor Modesto Carvalhosa. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a seguinte frase: todo político pilhado na corrupção diz que é perseguido político. O autor desta frase, proferida recentemente, é um dos maiores juristas brasileiros, o eminente doutor em Direito, professor Modesto Carvalhosa, o qual tenho a honra de entrevistar hoje para falar sobre o combate à corrupção. Professor Carvalhosa, é uma honra recebê-lo no Direito e Justiça em Foco. E hoje, no seu escritório. Pois é. Olha só que coisa maravilhosa. É bom, para mim, então, é um conforto e uma honra muito grande. Não, mas... E trazê-lo aqui, inclusive pessoalmente, um dos mais ilustres intelectuais e magistrados do Brasil. Fico muito honrado com a sua presença aqui. Eu agradeço imensamente. Vindo de um professor como o senhor, eu vou chamá-lo de senhor ou vou chamá-lo de você? Nós entre nós. Então, Não conte aí para o pessoal que está ouvindo. Hein? Vindo de um professor como você, Carvalhosa, para mim é uma honra incalculável. Porque a nossa vida, você sabe muito bem como é. Nós nos dedicamos às causas da justiça e às causas da pátria. Da pátria, exatamente. Não é verdade? Nisso estamos também comungados. Também, exatamente. Bem, eu vou iniciar já com uma pergunta. Aliás, eu vou até repetir. Todo político pilhado na corrupção diz que é perseguido político. Então, esta frase suscitou, naturalmente, uma pergunta que eu fiz no início do programa, que eu citei esta frase. Sua resposta à petição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Organização das Nações Unidas. Fale mais a respeito desta petição. A frase não é minha, a frase é do presidente internacional da Anistia Internacional. Sim. É o grande presidente da Anistia Internacional que usou essa frase dizendo que no mundo inteiro, e os políticos corruptos dizem que são perseguidos políticos. São perseguidos. E o ex-presidente Lula da Silva também teve essa mesma reação de sentir-se perseguido político com uma petição que fez no Comitê de Direitos Humanos da ONU. Essa petição, portanto, entra dentro daquele diagnóstico de que ele realmente é uma pessoa suspeita de corrupção com certa veemência de prova,
Porque se ele se declara perseguido político, exatamente, indiretamente, né, ele na realidade está, de certa maneira, agindo como aquele ladrão que, batendo a pessoa na porta da frente, sai sempre pela porta da cozinha. Porque a parte instintiva dele, ele não é bem informado e não sabe que essa reação, todo político na África, na Europa, em qualquer lugar do mundo, na Ásia, tem a mesma reação que ele teve. Mas, por outro lado, o fato de ele fazer uma petição contestando a imparcialidade da justiça brasileira na figura de um juiz de primeira instância, ele está ele está difamando o país. Ele houve um ato de difamação das instituições brasileiras e da instituição mais cara do Brasil, que é a instituição do judiciário. Portanto, ele agiu aí num sentido quase de lesa pátria, no sentido de que, para a defesa de uma coisa indefensável, que é a conduta dele na presidência da República e após largar a presidência, ele simplesmente coloca as instituições brasileiras, o judiciário especificamente, em dúvida na comunidade internacional para aí aproveitar-se desse fato para provavelmente pedir um exílio, que é o que ele vai fazer com esse argumento que ele está apresentando para talvez aí não ser julgado qualquer coisa. De modo que é um desserviço, um delito lesa pátria que ele praticou, no meu entender. E interessante que a imprensa não percebe isso e que as instituições não reagem a esse tipo de conduta, de denúncia absolutamente gratuita sobre uma coisa importantíssima, que é a preservação do prestígio e da reputação das instituições brasileiras. Sim, o Brasil é importante. Agora, ele está preparando, não é verdade, o exílio, como você disse muito bem, mas são atos que incomodam a população, incomodam a sociedade. Sim. Porque a sociedade está possessa com isto. Exatamente. Porque a articulação dele é de uma maldade para com a pátria. Exatamente. Não é? Então, a gente fica muito preocupado com isso. Mas a sua colocação foi maravilhosa. Agora vamos entrar direito. Como você já abordou a fase de primeiro grau de jurisdição, vamos então falar da Operação Lava Jato. Sim. Ela, naturalmente, tem data de validade ou será uma bandeira difundida por muitos anos? Eu tenho a impressão que ela tem não digo um prazo de validade, mas ela tem um esgotamento do objeto que está sendo tratado lá, que é a questão da corrupção na Petrobras. Mas este fato, essa investigação e o inquérito do Ministério Público, a denúncia, a aceitação da denúncia, estão levando a uma ampliação muito grande do espectro de corrupção no país, incluindo outros entes públicos que não são absolutamente só a Petrobras. Então, entra a Termonuclear, é? Entra agora Belo Monte, portanto, o DINIT, que é o maior antro de corrupção do planeta Terra. Não sei se em outros planetas tem um antro de corrupção maior, mas no planeta Terra o DINIT é o maior antro de corrupção que existe aqui. Já está chegando no DINIT. Está chegando nos fundos de pensão, está chegando no BNDES. Né? E também nós estamos vendo, portanto, que a questão do Belo Monte, que é seríssima. Então, embora a Operação Lava Jato, quanto ao seu objeto fundamental, possa se esgotar, todo o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal estão já em Brasília, em São Paulo, e vão, assim, se deslocando, criando novos núcleos de investigação com referência a entes públicos que são objeto da corrupção.
Certo. Ontem eu conversei com um advogado criminalista e perguntei a ele, eu queria que você, por gentileza, me desse uma noção daquilo que está acontecendo. A Polícia Federal, ela tem o dever de investigar os fatos. Agora, passando para um outro universo, ou seja, para o universo do Ministério Público, eu entendo que também é uma investigação na persecutio criminis, ou seja, na produção da prova para se obter um reconhecimento dela com o objetivo da fase final do processo, que é a sentença. Exatamente. Então, ele me disse que era isto mesmo. Concorda com isso, professor? Eu concordo. Quer dizer, a investigação é um poder-dever da Polícia Federal, específico, e é também, pela Constituição brasileira, também um poder-dever do Ministério Público. Tanto assim é que, em 2014, 2013 e 2014, houve um movimento dos corruptos brasileiros no Legislativo que queriam fazer uma emenda constitucional para cercear o poder-dever de investigação do Ministério Público. Sim. Não sei se se lembra disso. Lembro, claro que lembro. De modo que veja como realmente, já naquela época, talvez prevendo que a corrupção estava demasiada, queriam cercear o Ministério Público dessa competência, que é uma competência que se acopla àquela competência da Polícia Federal. Sim, claro. E que eles trabalham em conjunto exatamente por isso, porque uma faz uma investigação no campo, faz uma investigação documental, mas a outra tem meios científicos e de interlocução com outras entidades, Ministério Público e Ministério de Justiça de outros países, tem ascendência aos bancos de outros países, tem um nível muito mais, vamos dizer assim, muito mais importante de aprofundamento dessas investigações. Portanto, isto não foi abortado na época e que tem sido de grande valia. O duplo poder-dever da Polícia Federal e do Ministério Público de investigar. Inclusive, nós temos que tomar muito cuidado, porque agora surgiu aí uma tal de PEC 257, que está nos aborrecendo um pouco. Ela quer o quê? Minar não só o Ministério Público, mas também o Poder Judiciário. Esse é o objetivo daqueles que, afinal de contas, estão sob o crivo da investigação criminal. E quem são? São políticos. Quer da Câmara Federal, quer do Senado Federal. Quer dizer, nós temos que nos defender desta gente, professor. Como é que fica? A questão é a seguinte, existe no Brasil, precisa ser uma consciência da opinião pública brasileira, da cidadania brasileira, você que tem duas forças muito atuantes no cenário político brasileiro e no cenário institucional brasileiro. De um lado, você tem como símbolo e como realidade a Lava Jato, Sim. que realmente é o centro de investigação, de denúncia e de julgamento dos crimes de corrupção pública, ou seja, que afetam o Estado. E, do outro lado, você tem uma campanha terrível que já começou com o discurso da presidente afastada em 18 de dezembro de 2014, perante o Superior Tribunal Eleitoral, no sentido de que as empreiteiras não poderiam ser punidas, porque ia acabar com os empregos. Só os os dirigentes que poderiam ser, mas as empresas tinham que ser preservadas. A partir daí já tinha toda uma estrutura de não aplicação da lei anticorrupção pela CGU, Corregedoria Geral da União, tinha toda um arcabouço legislativo para minar a lei anticorrupção, que foi exatamente o decreto que ela fez, neutralizando inteiramente os efeitos da lei anticorrupção, a ponto de dizer que quem presidiria os processos administrativos de verificação de corrupção das empreiteiras e agentes públicos seria o ministro de Estado. Então, o ministro de Estado é o mais corrupto deles. Todos corruptos. Todos corruptos, não tem nenhum que sobre. Então, o que você veja aí? E depois teria também, não mais, nesse decreto,
o processo administrativo seria iniciado por uma averiguação. E se a comitê da CGU julgasse que na averiguação não havia nada muito importante, poderia cancelar o processo. Quer dizer, é um corpo de delito esse decreto que está em vigor. Ainda o presidente interino não cancelou, porque acho que nem percebeu ainda o horror que é isso. Depois você tem aquela tentativa do Renan agora de não poder mais fazer delação premiada, de não entrar nas casas, e não poder fazer mais a condução coercitiva, enfim, para liberar. Eles estão tentando coartar a investigação. E depois tinha a tal da sórdida medida provisória 203, que era tão horrorosa que o Congresso não pôs nem as mãos dela, deixou passar por decurso de prazo, porque ela não, nenhum deputado, senador, quis botar o nome dele lá no meio daquele assunto. Né? Porque ficaram envergonhados até. Envergonhados do sorte. E a presidente afastada se considera completamente fora da corrupção. Ela é a patrocinadora da cobertura dos corruptos. Ela que faz exatamente todas essas medidas. Medida provisória 203, o decreto que ela assinou para liquidar com a lei anticorrupção, tudo ela promovendo a corrupção, promovendo protegendo as empresas empreiteiras corruptas e protegendo os corruptos. Portanto, ela é completamente implicada na questão da corrupção, certo? Completamente, no meu entender. Eu vou ter a ousadia de fazer uma sinonimia com celebridade. Nós, quando assistimos um filme, nós vemos os artistas colocando a experiência e a capacidade deles para nos alegrar, eles são considerados celebridades. Sim. Aqui eu entendo que há uma pleiade de celebridade corrupta, pleiade de celebridades corruptas. Isso. Porque não há mais como sair deste engodo, vamos dizer. O engodo que eles querem, naturalmente, passar como se nós fôssemos bobinhos. Certamente. Imagine, o professor Carvalhosa, com a sua larga experiência, com a sua larga sabedoria, com a sua larga evidência de fatos que já comprovaram da sua vida maravilhosa do direito, acha que pode enganá-lo? Não pode enganar. Não pode. Agora, o que nós precisamos é realmente ficar atentos, né? A liberdade, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Certo. Essa é que é a regra mais importante. Sim, essa. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E a cidadania, muito bem, espontaneamente organizada, aliás, do qual faz parte, inclusive, o desembargador Laércio Laurelli, eu acho que realmente elas têm que ficar atentas, porque todo dia a outra faceta, uma faceta é a Lava Jato, a outra faceta está botando projetos dentro do Congresso, tomando providência, o outro vai lá para as Nações Unidas, etc., no sentido de minar as instituições e de cercear, de imobilizar tanto a Justiça Federal, como os próprios tribunais superiores também, como também o Ministério Público e a Polícia Federal. Muito bem. Você falou no governo anterior, não é, de todas as formas, esculhambou a regulamentação da lei anticorrupção. O que pensa a respeito sobre a lei anticorrupção? Eles esculhambaram, não é? Eles, vamos dizer, descaracterizaram, tornaram absolutamente sem nenhuma eficácia a lei. Agora, através, sobretudo, desse decreto e dessa tentativa dela de fazer o tal do medida provisória 203. Ocorre que, hoje em dia, você tem também medidas que eles estão tomando para o efeito de neutralizar tudo e virar tudo uma nada. Ou seja, através dessa tal da famosa acordo de leniência. Sim. O acordo de leniência é uma farsa total em que as empresas corruptas, chegam lá e fazem uma profissão de fé. Não é na igreja pentecostal,
tá certo? Mas é parecido, uma profissão de fé. É o seguinte, Sim. nós aqui fazemos um acordo de leniência e prometemos ter no na nossa empresa um sistema de compliance, Sim, compliance. de conformidade com a lei, de um rigor absoluto. Os funcionários, quando entrarem na empresa, eles têm que fazer um raio-x, tá certo? Para saber como é que estão ou não estão. E todos os funcionários absolutamente não podem praticar nenhum ato que não seja legal. E assim fazem e vendem esses consultor, como é que chama? Escritórios de consultoria. Sim. Vendem em pacotes disso para todas as 20 empresas lá, 29 empresas do cartel. E eles vão lá e fazem o tal do acordo de leniência. Sim. O acordo de leniência, sabe o acordo, desembargador? É o seguinte, você não precisa mais pagar multa, paga uma multinha. Sim. Por exemplo, a Camargo Correia pagou uma multa de 700 milhões. Sim. 700 milhões em 10 anos. Ou seja, 70 milhões por ano. Isso aí ele telefona para o banco e fala, manda 70 milhões aí que eu preciso pagar uma continha, uma prestação na Casas Bahia, Sim. que é o... Mas essa é a punição, não é? A punição. Punição. O outro lá de Minas Gerais, Andrade Gutierrez, uma punição de 1 bilhão. Nossa. 1 bilhão são 100 milhões, 10 anos também, 100 milhões por ano não é nada. Não é nada. Quer dizer, só essas empresas do cartel deram no impairment da Petrobras, que foi um impairment de 92 bilhões, ou seja, de perdas de patrimônio que estavam no balanço que precisavam ser descontadas, esse é o impairment, 42 bilhões e 92 bilhões são de corrupção, que, ou seja, superfaturamento de obra, aditivos de obra, não entrega da obra, entrega parcial da obra que precisa ser reconstruída ou ela é ineficaz, todas fora do prazo. É. São aí 42 bilhões, inclusive, que a Força-Tarefa da Lava Jato já levantou. Portanto, 1 bilhãozinho aqui, uns 700 milhões ali, não é nem 10%, é 3% do prejuízo que deram. Para eles ao não é Estado, absolutamente nada. 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 Então, já fizeram esses acordos. Então. Certo? E as outras todas vão fazer acordo. Primeiro, não pode mais, ficam extintos os processos, os 20 processos que o Ministério Público fez contra eles por lei de improbidade administrativa. Não precisam ressarcir mais o Estado. Por 1 bilhãozinho, 700 milhõezinhos, ele já não precisa mais ressarcir o Estado. Podem continuar a fazer todas as obras e obter todas as concessões de serviços públicos doravante. E assim vai. É a projeção. E assim vai. Assim todas elas. A única vantagem que existe é que elas estão falidas. Sim. Mas é a projeção do escárnio, não é? O escárnio. O escárnio. Elas estão agora combalidas, falidas tecnicamente, e não conseguem nem se levantar mais. Mas, na realidade, o que elas querem é voltar sem pagar nada, sem fazer nada, e o governo promovendo. O governo da afastada aí, promovendo. Isto, eles estão fazendo toda esta parafernália, vamos dizer assim, longe dos olhos do Judiciário e do Ministério Público. Exatamente. Não é? Professor, vou chamar um pequeno intervalo e logo a gente retorna, tá bem? Ótimo. Você aguarde, logo retornaremos. Amigo jurista, professor e magistrado, sou o desembargador Laércio Laurelli, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e apresentador do programa Direito e Justiça em Foco. Precisamos valorizar a vivência dos membros do Judiciário, do Ministério Público e dos pensadores do direito. Por isso, faço o convite. Escreva artigos para o nosso Juris. Nascemos como um portal digital. Com a sua colaboração intelectual, vamos evoluir para um canal multimídia. Nossa missão é difundir amplamente ideias, experiências e conhecimentos jurídicos, buscando aprimorar os mecanismos de promoção da justiça. Nossos valores fundamentais são a democracia, a justiça, a liberdade, a transparência e o patriotismo. Se você pensa, reflete e age na busca de um Brasil melhor e mais justo, você faz parte do Juris. O Juris é seu, é nosso,
é de quem ama a justiça. Você que é adepto das artes marciais não pode deixar de conhecer a revista Budô. A primeira e mais completa revista de artes marciais do Brasil, onde você encontra notícias sobre judô, karatê, taekwondo, MMA e kung fu. Na Budô, o esporte e as marcas mais conceituadas caminham lado a lado. Ficou interessado? Visite o site www.revistabudô.com.br. Retornamos, hoje conversando com o professor Modesto Carvalhosa. Professor, vou agora prosseguir naquela nossa conversa do primeiro bloco, hein? Tá bom? Tá bom. Qual o melhor método para se implementar acordo de leniência e sua repercussão prática? O acordo de leniência é feito no mundo inteiro, na experiência americana, inglesa e, sobretudo, na americana, feito com o primeiro pessoa que pertence a um cartel, primeira pessoa jurídica, primeira empresa que pertence a um cartel, para que ela, tendo vantagens na questão de multa e de outras sanções, a empresa denuncia as outras empresas do cartel. Só a primeira que tem isso. Como está na lei anticorrupção, inclusive. Sim. Na lei anticorrupção. Só a primeira empresa de um determinado cartel ou consórcio é que tem o direito ao acordo de leniência, porque a função é pública. A função do acordo de leniência, que está sendo, no Brasil, absolutamente deturpado de má fé, para realmente tirar as empresas, as empreiteiras da situação que elas estão de culpabilidade, é o seguinte: a função é do interesse público. E a leniência que foi realmente desviada para outros fins. A leniência o acordo de leniência para uma única empresa do cartel ou do consórcio é feito para dizer as outras fizeram isso, aquilo, para punir as outras. Agora, fazer acordo de leniência com todas elas, para que finalidade? Uma vai denunciar a outra? Se uma denuncia uma denuncia outra denuncia outra. Quer dizer, isso não existe. Quer dizer, é uma deturpação de má fé para realmente proteger as empreiteiras que estão aqui identificadas na questão do cartel da Petrobras, para falar só delas, podem ter outras também. Isso naturalmente é proposital, de modo que é né? Proposital, é a deturpação total, não há leniência nenhuma, a não ser de uma única empresa envolvida num determinado organização empresarial criminosa de corrupção. Então, no primeiro bloco, o professor tocou nas multas, aqueles 1 milhão, 1 bilhão, essa coisa toda. Então eu pergunto, prisões e pagamento de pesadas multas são saídas anticorrupção? São pelo sentido seguinte, que a corrupção, ela só pode ser... não, a corrupção tem várias maneiras de combatê-la, mas a maneira principal de levar um grupo de controladores de empresa, um grupo de administradores de empresa e a própria empresa a não cometer corrupção, é a equação custo-benefício. Sim. Entendeu? Então, no Brasil, depois de que foi organizada a corrupção pelo governo Lula e continuou no Dilma, que aparelharam todas as empresas estatais, DINIT, fundos de pensão, as outras estatais todas, para o efeito BNDES para a corrupção, o que acontece? Nesse campo de corrupção, o benefício era muito maior que o custo. O custo era ridículo. Por exemplo, você dava 1% para o Cerveró, 3% para o outro, 3%, 5% para o Eduardo Cunha. Você dava tanto para o MDB, PMDB, dava tanto para o PP, dava muito mais para o PT, que era o patrocinador, o patrono de tudo. Mas tudo isso deu na Petrobras um dinheirinho micho de 5 bilhões e 200 milhões.
ou 6 bilhões e 200 milhões, não me lembro mais. 6 bilhões. 6 bilhões e 200 milhões. Enquanto que o dano de 42 bilhões foi embolsado pelas empresas nos superfaturamentos que elas conseguiram nos equipamentos de sonda, de plataformas, construção de refinarias, não sei o quê, dutos, oleodutos, etc. Quer dizer, elas embolsaram 42 bilhões e deram uma gorjetazinha para o partido, para o Lula, para a companhia, para essa gente toda, de só 6 bilhões e 200. Quer dizer, elas embolsaram todo o resto do dinheiro, as empreiteiras. Por isso que, por exemplo, você vê, a Odebrecht se tornou uma das maiores empresas do mundo. Entendeu? Porque ela não gastava nada, o BNDES dava todo o dinheiro para ela fazer obras aqui e no exterior, e daí ia lá e superfaturava as empresas. Mas que realmente, aí você tem o custo-benefício. O custo era pequeno, 6 bilhões e 200 milhões, para ganhar 42 bilhões só na questão da Petrobras. Só Petrobras. Agora, você imaginou, se você tem um custo de 6 bilhões e 200, ganha 42 bilhões, o benefício é muito maior. É muito maior. Bom, e agora, se você não faz uma equação, prende os camaradas, quer dizer, torna inidôneas as empresas, não podem mais contratar, vão mudar de ramo, ou dissolvam-se, como está previsto na lei anticorrupção. E você realmente impede com isto que também, pela prisão, pelas multas pesadíssimas, você então inverte a equação. O benefício é zero, ou é pouquíssimo perto do custo infinitamente maior. Então você tem, para combater, portanto, a questão aqui da pergunta de prisões e pagamentos de multa pesada são saídas para o são a saída fundamental para mudar a conduta dos dirigentes de empresas, empreiteiras, para saber o que é o custo e benefício do crime. Qual é o custo e benefício do crime. Mas é um crime doloso, né, professor? É um crime totalmente doloso, sob o ponto de vista das empresas, é um crime, é um delito objetivo, não é um delito... Aí é um delito objetivo. Se ela praticou, não interessa se tinha intenção ou não de praticar. Se, por exemplo, a empresa era petista e amava o PT e dava todo o dinheiro para o PT, não interessa. Interessa que, objetivamente, ela praticou, ela teve condutas anticorrupção. Sob o ponto de vista pessoal dos administradores e dos controladores, evidentemente que o dolo é requisito e absolutamente provado. A sua explicação, ela está dentro da conformidade, por isso que eu quero explicar bem para o telespectador, está dentro da conformidade da organização criminosa, porque é uma associação. Exatamente. É associação criminosa. Que tipo de associação? Ela se prepara para cometer crimes. Exatamente. E organizar da maneira como foi colocado, e muito bem colocado, viu, professor? É fácil de se entender que tudo isso foi projetado anteriormente. E claro, era um projeto do governo de realmente aparelhar as empresas públicas, BNDES, fundos de pensão, DINIT e todas as outras entidades para o efeito de realmente corrupção. Agora, aproveitando, desembargador, aqui a sua pergunta, a questão é o seguinte, o que se combate no mundo hoje é o crime organizado. Sim, o crime organizado. Não interessa a pessoa criminosa, como antigamente, nos anos 20, que queria pegar o gangster, entendeu? O Al Capone, o não sei o quê. Não interessa. Hoje o que é importante é desbaratar as organizações. Para isso existe a delação premiada, que facilita muito desbaratar as organizações, e nós devemos a aplicação a Operação Lava Jato deste instrumento extraordinário que ela fez, para o efeito de que ela é responsável pela desorganização criminosa que ocorreu. Quer dizer, o crime organizado do cartel acabou se desorganizando. E daí é a maneira de pegar as empresas e pegar os demais corruptos. Então, a ONU, na sua convenção que o Brasil adotou, a OCDE, sobretudo, também na convenção que o Brasil adotou e de que resultou a lei anticorrupção, todas elas têm como vista combate ao crime organizado, e no caso nosso, ao crime organizado pelas empreiteiras, através do cartel, por exemplo,
da Petrobras. O professor tocou no fato de que antigamente não havia este comboio de organizações, mas havia o quê? Por exemplo, o Al Capone. O Al Capone, nos Estados Unidos, ele só pôde ser pego por um descuido não é? Do imposto de renda, exatamente. Ele não foi pego pelos crimes cometidos, crimes graves cometidos. E você vê que, por exemplo, os gangsters já na Manipolite, Operação Manipolite da Itália, houve um desbaratamento e uma dissolução de várias organizações criminosas por causa da delação premiada de alguns membros e próprios dirigentes importantes dessas organizações de gangsterismo, de máfia, né? E a máfia foi super dissolvida em certos setores, porque realmente os próprios dirigentes da máfia fizeram delação premiada. É o mesmo sistema aqui. Né? É o mesmo sistema que se usa aqui. A delação premiada, me parece que ela é um instituto que é o de colaboração, porque a lei fala em colaboração, não é? Aí, então, o codinome ficou delação premiada, não é verdade? Exatamente isso, porque realmente... Que é um nome bonito, aliás. Muita gente pergunta assim, puxa vida, o Cerveró foi lá, roubou não sei quantos, milhões, 130 milhões de dólares, não sei o quê, e agora está em casa. Né? Assim, a finalidade de todo o trabalho com anticorrupção é desmanchar a organização. Verdade. Entendeu? É desmanchar a organização, quer dizer, desconcertá-la, tirá-la da possibilidade de se reagrupar novamente. Portanto, você veja como aqui no Brasil se evoluiu para isso. Porque o fato, por exemplo, dele estar hoje cumprindo uma pena suave, vamos dizer assim, porque ele está cumprindo uma pena domiciliar, não é? É importante porque causa mal-estar, mas aquilo que o professor falou foi de uma evidência bastante prática. Claro. Quer dizer, o importante é desmanchar essa organização criminosa. De corrupção. É isso mesmo. Muito bem. Eu tenho agora mais uma pergunta a fazer aqui. Em que medida a justiça brasileira e o foro privilegiado são corredores de impunidade? Olha aí. Bom, o foro privilegiado no Brasil é um escândalo. Não é? Eu também acho. É um escândalo. Quer dizer, hoje em dia a democracia é um processo de evolução, de aperfeiçoamento. Quer dizer, eu não quero dizer que isto é um escândalo contra a democracia. A democracia tinha, o sistema, o Estado Democrático de Direito, tinha esse privilégio, ou tem até hoje, mas está na hora de acabar com ele. Quer dizer, dentro da evolução democrática que nós devemos ter. E acabar com esse negócio de foro privilegiado. Não tem nada a ver com o foro privilegiado. Agora, a questão toda da justiça brasileira, nós tivemos uma decisão majoritária no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, realmente, uma vez condenado em segunda instância o criminoso, ele deve cumprir a pena, mesmo porque os recursos, além da decisão de segundo grau, são recursos sobre a tecnicalidade da própria sentença. Eles não entram mais no fato. Então, na realidade, essa decisão majoritária do Supremo, que espero que os ministros obedeçam, porque os ministros que votaram contra estão se rebelando contra ela, no caso do ministro Lewandowski e do ministro Celso de Mello, mas, na realidade, eu acredito que esta contribuição da justiça brasileira é de uma importância total. Se nós tivermos realmente garantida essa interpretação, os tribunais adotarem, os estaduais adotarem essa solução, nós vamos ter aqui uma diminuição de criminalidade muito grande, sobretudo essas de corrupção, crime de colarinho branco, tráfico de droga, onde entra gente importantíssima no meio. Nós vamos ter um monte de soluções muito boas, mas que a justiça, se encaminhar para aí, ela vai contribuir ainda mais para a solução. Eu quero explicar aqui ao telespectador o seguinte: o professor
ele, quando falou a respeito do segundo grau de jurisdição, ele quis dizer que no processo de conhecimento, que é o primeiro grau, há a possibilidade do recurso de apelação, que ainda discute-se o mérito. E o mérito só termina de julgar o mérito em segundo grau de jurisdição. O terceiro e quarto é só o direito. Não se fala em mérito, correto, professor? Claro, exatamente isso. Não se fala em mérito. Então, há a possibilidade, naturalmente, de já colocar em pauta a execução da matéria. Porque os réus que têm recursos, que independentemente do crime que cometam, Sim. eles simplesmente levam a recursos infindáveis, porque os advogados caríssimos estão à disposição deles, advogados criminais caríssimos, e daí levam ao que há nunca serem presos, por duas razões, ou por prescrição, ou porque morrem antes da execução da sentença, entendeu? Que demora 20, 30, 40 anos, o sujeito que tiver 60 anos vai viver até os 100 anos, entendeu? Então, essa é a solução que o Supremo Tribunal Federal deu um encaminhamento extraordinário que espero seja cumprido, inclusive pelos próprios ministros renitentes que estão lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque não serve somente para esses crimes de organizações criminosas, mas também outros crimes, crimes tipo de assaltos, Claro. tipo de também mais crimes hediondos, não é? Então termina a discussão do mérito em segundo grau. Exatamente. Muito bem. Muito bem, professor, nós temos aqui um problema de dinheiro. Dinheiro do seguinte fato. Tanto dinheiro jogado fora, eu digo, no bolso das pessoas que se aproveitaram, mas ocorre que nós passamos, às vezes, com problemas de necessidade de investimento na investigação criminal. Então eu pergunto, é favorável que parte do dinheiro recuperado seja reinvestido no aprimoramento da investigação? Eu acho que seria parte do dinheiro investido no aprimoramento da investigação é muito importante, porque hoje as investigações no mundo inteiro, e sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, países já altamente desenvolvidos, eles têm uma tecnologia do maior nível, que tem sido, inclusive, utilizada pela Força Tarefa, inclusive com a Polícia Federal e Ministério Público, na levantamento dessas provas, na questão dos depoimentos, na questão das delações premiadas, de alta tecnologia que são trazidos pelos atuais e jovens membros da Força Tarefa junto com a Polícia Federal. Portanto, essas tecnologias, inclusive instrumentos dessa tecnologia, têm que ser sempre renovados, aperfeiçoados e tudo mais, mas que eu sou muito a favor dessa aplicação da verba tirada dos corruptos. Muito bem. Modesto Carvalhosa, excelente professor, excelente ser humano, excelente defensor da pátria. E quando a gente fala isto, a gente se lembra de Rui Barbosa, que também foi um grande defensor da pátria. Mas eu gostaria agora de que você apresentasse as suas considerações finais, para que eu possa encerrar o programa. Mas antes eu quero lhe presentear. Trouxe um presentinho. É singelo, mas eu trouxe. Está aqui. Muito obrigado. Esse é um presentinho singelo. Obrigado. Ai, que ótimo. Muito bem. Muito obrigado. Esse livro... E esse livro chama-se Crime Complexo, de Silvio Ranieri, o italiano, que eu traduzi para o português. Então, o meu editor, que é o Quartier Latin, ele disse o seguinte, olha, por favor, entregue a cada entrevistado. Eu estou, então, fazendo a entrega. Obrigado. Tá bem? Obrigado, já com a dedicatória que eu vou ler aqui com maior atenção e gratidão. Muito bem. Então, agora, suas considerações finais. As minhas considerações finais é o seguinte, nós temos que continuar mobilizados. A cidadania brasileira, que aqui é responsável pela queda desse grupo terrível de bandidos que dominaram o Brasil cada vez mais nesses 12 anos. Se não fosse cidadania nas ruas, pela mídia,
nós não teríamos hoje essa relativa paz que estamos tendo aqui de uma reconstrução, ainda que muito tímida, de um próprio país que foi devassado. Portanto, a cidadania tem que continuar mobilizada, porque, como eu falei, a vontade dos grupos corruptos de legalizar essa corrupção continua firme. E temos que apoiar a Operação Lava Jato em todos os seus segmentos, no sentido não só mais do titular da vara do Moro, mas da Polícia Federal apoiando o Ministério Público, apoiando a Justiça Federal e os responsáveis, que inclusive o juiz Moro é o símbolo disso, dessa luta fantástica e que resgata, inclusive, a cada dia que se levanta, em vez de se levantar envergonhado de ser brasileiro, pela existência da Lava Jato, nós nos sentimos recompensados e nos sentimos dignificados pela Lava Jato. Portanto, mobilização contínua, e luta contínua e observação contínua do que estão fazendo contra a luta anticorrupção. Está vendo? Sérgio Fernando Moro, esta é uma homenagem para você, meu colega de magistratura e também dito por um excelente professor de Direito, que é o professor Modesto Carvalhosa. Muito bem, professor, eu encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Lia Luft. Diz ela: tanta gente bandida vivendo feito rei e tanta gente boa crucificada quando quer fazer o bem e consertar o mal. Olha que maravilha. Lindo, lindo. Não é? Lindo. Não é bonito? Muito bem. Lindo. Me envaidece dizer que, nesse momento, que o professor Modesto Carvalhosa apresentou a sua estatura moral e me ocorre a crescer que hoje, neste programa Direito e Justiça em Foco, depois desta entrevista, devo classificá-lo como o senhor do templo do direito, da justiça e da sabedoria. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. Muito obrigado.